Olá, seja bem-vindo novamente aqui ao canal no YouTube da Curaray Noritake Brasil. Aqui é professor Rodrigo Fonseca, eu estou aqui com você novamente para que a gente discuta algumas coisas sobre materiais que podem facilitar o seu dia a dia clínico. E é preciso que você entenda a formulação, é preciso que você entenda a versatilidade, como que você usa, ou seja, nós vamos aqui agora fazer um review de dois cimentos. Eu vou dividir essa aula em duas etapas. Primeiro nós vamos falar sobre o Panavia Self-Adhesive Lutin Multi. É um cimento autoadesivo, autocondicionante com algumas características muito peculiares e especiais que você vai poder aproveitar daqui em diante, entendendo mais sobre o produto. E depois, na outra aula, você vai ter a oportunidade de conhecer sobre o Clearfield DC Core Plus, que é um cimento indicado para que você use na parte de pinos e para construção de núcleo de preenchimento. Então vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo aqui com um review do Panavia SA Lutin Multi. Mas desde já, lembra? Eu já te peço, aqui no YouTube é muito importante que você se inscreva aí no canal, que você ative o sininho para receber notificações sempre que a Curaray postar algum conteúdo novo aqui no canal. E para você que quer avançar no entendimento de vários itens de odontologia adesiva, eu também coloco à disposição. Os meus canais estão aí à disposição para que vocês usem e me incomodem com as perguntas, porque eu vou ter o maior prazer. Na verdade, não é incômodo nenhum, é uma interação, uma troca, um compartilhar que a gente sempre faz. Então bora lá, vamos para a aula. Nossos objetivos vão ser então apresentar os produtos, discutir quais inovações, quais características fundamentais vocês vão encontrar aqui e ver as recomendações de uso para que você possa na prática e entender como que você vai usar e obter as melhores oportunidades de trabalho com esse material. Bom, como eu já disse para você, o Panavia SA Lutin Multi vem de um desenvolvimento, é uma geração de um cimento autoadesivo, é de uso universal. Então quando a gente entende isso, eu começo a pensar, putz, então vou poder utilizá-lo em vários modos de cimentação. E sim, essa é a verdade, mas também tem outra verdade. Além de vários modos de cimentação, que significaria você até poder utilizá-lo com um sistema adesivo. Tá aqui um sistema adesivo que você pode utilizar junto com ele, Clearfield Tri-S Bond Universal Quick. Mas você pode utilizá-lo também com o entendimento de ser universal em várias categorias de cimentações, de peças. Eu posso cimentar em lays, onlays, coroas, peças sobre implantes, pinos. Então vamos entender o porquê de tudo isso. Porque pode ser que esse seja um cimento que vai comandar a maior parte dos seus trabalhos aí na sua clínica, facilitando a sua vida, sem que você tenha que ter uma enorme quantidade de materiais à sua disposição. E você vai ver que vai enxugar até mesmo a cartela de alguns materiais adicionais que complementam a ação dos cimentos. Vejam só, a primeira versão dos cimentos autoadesivos da Curaray começou lá em 2011, com o Panavia SA Cement. Ele já tinha a molécula base de todo o sistema de cimentação e de adesivos, de adesão da Curaray, que é o MDP. Você sabe muito bem, o MDP promove, além de facilitar a ação acídica dos cimentos ou adesivos autocondicionantes, ele também promove uma interação química com a estrutura dental por meio da formação de sais, né, os sais do MDP com o cálcio da estrutura dental. Isso fortalece e favorece a longevidade do processo de união. E aí depois, em 2014, houve uma melhoria desse cimento e agora uma melhoria que, na verdade, você vai perceber, torna esse um cimento único, com características que não existem em nenhum outro no mercado, porque a Curaray conseguiu fazer algo inédito, que é trazer também dentro do cimento um silano de cadeia longa. Daqui a pouco você vai entender para que isso serve, como que isso funciona. Mas veja, esse cimento então ele não vai requerer que você use nenhum outro primer, nenhum outro silano. Justamente pelo fato de ter esse silano de cadeia longa,
e estar este material em um tubo que é diferente do tubo aonde estão as moléculas resinosas que têm maior característica hidrofílica, esse silano se mantém em alta atividade. Ele não está nesse momento hidrolisado. Eu não sei se você se recorda lá da parte química dos silanos, mas todo silano ele precisa de água. Quando a gente compra o silano dentro de um frasquinho único, esse silano já vem com a categoria chamada pré-hidrolisado. Significa que ele já entrou em contato com a água, que está ali dentro do frasco, e aí ele se torna ativo. Tanto é que esses silanos que já estão ativos dentro de um frasco, ele tem o prazo de validade dele é mais curto do que os silanos que vêm em 2 frascos e você tem que hidrolisá-lo na hora. Qual foi a sacada da Curaray? Poxa, então vamos tentar colocar este silano em um frasco, em um tubo. São 2 tubos aí, né? Dá para você ver aí na nossa tela, ó. Você tem um tubinho aqui, ó, e o outro tubinho aqui. Então, o silano está em um e o MDP e moléculas que precisam de contato com coisas, digamos que aquáticas, hidrofílicas, na verdade, estão no outro tubo. Olha só que sacada, então. Na hora que eles colocam em 2 tubos diferentes, esse silano permanece sem ter reagido com a água, sem ter sido hidrolisado, ele se mantém estável e funcional. Na hora que você faz a ativação na sua ponteira aí, ó, de automistura, aí o produto vai ser ejetado aqui e aí sim esse silano começa a ter atividade, aí ele consegue fazer a reação. Então veja, você não precisa de primers. Por que não precisa de primers? Porque o MDP é um monômero que funciona muito bem como um primer para dente, como um primer para alguns substâncias importantes, como por exemplo zircônia e metal. O MDP consegue, pela sua ação fosfatada, ele consegue se unir a metal e a zircônia também, além da estrutura dental. E você agora também não precisa de outros componentes silano, eu estou dizendo aqui, para se unir às resinas indiretas, aos seus pinos, às suas cerâmicas vítreas, né, onde a gente precisava aplicar silano, agora você não precisa. Então perceba, isso são os pontos aonde vai trazer toda esta versatilidade de indicação que você está percebendo aí. Além de tudo, é fácil de ser limpo, tem muitos profissionais que gostam de você jogar aquela pequena porçãozinha de luz para depois remover os excessos. Pessoalmente, eu gosto mais de que se faça a limpeza com um pincel, né? Acredito, e alguns estudos mostram que isso é melhor quando você analisa no microscópio, não se forma gap da interface de união, mas de toda maneira é possível que você faça uma limpeza com o Tech Cure, que é esse jogar uma luzinha e remova. Além de tudo, você tem 2 embalagens. Vocês vão ver que existem 2 embalagens onde você pode fazer tanto a Automix, que é com essa ponteirinha que vocês estão vendo aí, né? Quanto você tem também a possibilidade de fazer o Hand Mix. E eu já testei, esse é um dos únicos cimentos que mesmo fazendo Hand Mix não se incorporam a quantidade de bolhas que vai tornar problemático. Porque quando você faz Hand Mix tem a chance de incorporar a bolha, tá bom? Então nós estamos mais tranquilos com isso aqui. Então veja, quais são as indicações? Como esse material, pelas características que a gente acabou de ver, tem capacidade de adesão a inúmeros substratos diferentes, você tem uma versatilidade de indicação gigante. Então pode sim ser um cimento que tenha, que você tenha aí no seu consultório e que vai suprir a maioria absoluta dos seus trabalhos. Você pode utilizar para todos os tipos de restaurações indiretas. Vejam lá, restaurações que tenham metal ou não, as suas peças de zircônia, as suas peças feitas em CAD/CAM, sejam elas de cerâmicas feldspáticas, de zircônia, de leucita, ou as peças comumente feitas no processo tradicional com essas cerâmicas que eu circulei aí, as suas adesões em cima de estrutura dental, as suas cimentações de pino, as suas cimentações em cima de peças, pensa aqui, ó, peças metálicas
Por exemplo, um abutment de implante, né? Você pode fazer a sua cimentação ali em cima. Ou mesmo que seja um núcleo de resina, porque este cimento consegue se neutralizar muito bem. Para os cimentos autoadesivos é super importante que ele encoste de alguma maneira na estrutura dental sadia. Mas este especialmente consegue se neutralizar bem e aí consegue ter um desempenho adequado. Quando você tem um cimento autoadesivo que por natureza é acídico e não se neutraliza bem, a consequência ao longo do tempo é ele absorver água e deteriorar a adesão e se perder. Então esse ponto é muito importante e é um desenvolvimento tecnológico que eles se preocuparam. Agora, não é indicação para que você faça as suas facetas, os seus fragmentos cerâmicos, então aqui está sim uma contraindicação. Mas você viu que ele, digamos que ele abrange quase todos os tipos de possibilidades de cimentação que a gente tem para fazer. E as apresentações comerciais que eu te falei, vejam, então nós temos esse que é o que eu já mostrei aí nos slides anteriores para você, que é a versão Auto Mix. Para isso, quando você compra, ele vem com 20 ponteiras, dividindo as ponteiras dessa aqui que eu chamo ela de normal, né? Ou as ponteirinhas também, ó, que são aquelas com um alongamento, né? Com um prolongamento para você injetar isso dentro do canal, numa situação mais, digamos que apertada ali para você colocar essa outra ponta mais robusta, mais volumosa. Mas você tem também a possibilidade de adquirir esse cimento também no modo de mistura manual. Veja, vem 1 grama a mais do que o outro, tá bom? As cores que estão disponíveis, a cor talvez a mais utilizada é a universal, então uma cor aí que fica próximo de 1 a 2. Você tem ele também numa cor mais opaca branca e numa cor mais translúcida, tá bom? Dificilmente essas cores devem alterar a cor da sua peça, porque você viu todas as indicações, não abrangem peças que são super finas, tais como as facetas e fragmentos. Então, acredito que você trabalhando aqui com um universal ou talvez com um translúcido, você está muito bem servido. Mas, de toda maneira, você tem essas 3 opções aí para que vocês possam escolher. Bom, os diferenciais, eu já dei uma introdução sobre isso para você, mas veja, os diferenciais estão nessas 2 supermoléculas. Vou falar primeiro da de baixo, depois a gente volta no silano. Veja, o monômero MDP ele foi inventado pela Curaray na década de 80, 1981. E 2 anos depois surgem os primeiros adesivos com esta composição aí na fórmula. E se você analisar bem, a maior parte dos sistemas adesivos de alta qualidade, os Gold Standard, dentro da categoria autocondicionante, sempre foram aqueles que têm MDP. Então vejam o poder que essa molécula tem. É a molécula que é cientificamente reconhecida pela capacidade de ter uma acidez que é controlada, de reagir quimicamente com a hidroxiapatita da estrutura dental, ter uma penetração perfeita na dentina, formando a camada híbrida bacana, ser durável e ainda consegue se unir a vários outros substratos pela característica de ser fosfatado. Bom? Agora, na hora que a gente vai para outra inovação colocada aí nesse produto, aí sim, isso aqui é algo que não existe em nenhum outro, ó, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, em nenhum outro material no mundo. Um silano de cadeia longa. Esse silano, ele tem um processo de confecção química extremamente difícil. Então eles precisaram fazer inúmeros testes para conseguir colocar ele e ele ficar estável. Como ele já está colocado dentro do cimento e está estável, a premissa é de que, poxa, beleza, então agora nem silano mais eu preciso. E aí vem então aquela famosa dúvida, será que isso é verdade mesmo?
Então veja, saiu um estudo agora em 2020 na Dental Materials, você sabe, Dental Materials é um dos periódicos científicos mais poderosos que tem em análise de materiais dentários, onde eles fazem uma comparação seguinte. Eu vou traduzir para você esses grupos que estão aí, ó, aqui do nosso lado direito aí da tela. Vejam, esse que eu circulei aí em roxo é o Panavia SA Lutin Multi, é essa versão agora nova, só que utilizado com luz, né? Eles fizeram uma cimentação adesiva e fizeram a polimerização desse cimento. Beleza. Agora esse que eu vou marcar em verdinho aí é o mesmo cimento, só que... Espera aí que eu coloquei marcando ali, atrapalhando a gente ler o que está escrito na tela, né? Esse aí ele foi deixado sem luz. Então é apenas com a polimerização química, beleza? Nenhum desses grupos, o grupo Sal Light ou o grupo Sal Chem aí, né, Chem, nenhum deles foi empregado um silano, tá bom? Foi comparado então com a versão antiga, eu vou agora desenhar ele aqui em azul, a versão antiga, só que sem o silano também. E polimerizado com luz. E aí percebam, antes de você perceber a diferença, é óbvio que já dá para perceber a diferença aí, mas eu vou pegar o último aqui só para a gente finalizar a explicação de quem são os grupos. Esse último é a versão antiga, só que com o Clearfield Primer Plus, que é o silano da Curaray. Veja que a versão antiga, quando você associa com o silano, a resistência vai lá no alto. Se você tira o silano, a resistência vai lá no chão, fica bem ruim. Ou seja, a versão antiga que não tinha o silano de cadeia longa dentro do cimento, é realmente necessário usar o silano. Quando você olha para a versão nova, perceba que independente de você jogar a luz ou não jogar a luz, deixar ele só no escuro ali polimerizando, ficou excepcional os resultados, comparáveis com os resultados que a gente tem lá da versão antiga utilizando o silano, só que agora não aplicou-se o silano antes. Então, perceba que isso aí, ó, se a gente for contar só isso em termos práticos aí no seu processo técnico, você vai ter uma economia de uns 4, 5 minutos. Nossa, Rodrigo, mas 4, 5 minutos não significa nada para mim que estou buscando qualidade. Também acho que não significa nada, mas é também nítido que isso se torna super mega mais prático para você, tá? É você injetar o cimento dentro da peça e levar em posição. Basicamente é isso, eu não teria que fazer uma aplicação de silano, depois levar no ar quente, né, com aquele modo tradicional que eu já ensinei aí para vocês em algum momento aí na internet. Então, veja que é uma inovação muito importante em termos de eficácia clínica. Quando você faz a comparação, olha aí, ó, a versão antiga, ó, a versão antiga versus a versão nova, ó, o rosinha mais intenso aqui é a versão nova e o outro aí, esse rosa mais claro, é a versão antiga. Veja que a versão antiga associada com o silano, mesmo assim, nos testes que foram feitos dentro da Curaray, com resultados suavemente inferiores. Ou seja, pelos resultados internos dentro da Curaray, houve uma melhoria. Tá? É importante a gente analisar resultados internos da empresa versus resultados externos que não têm nenhum vínculo. Não estou dizendo que um é melhor, outro é pior, mas é para a gente ter noção dos resultados. Vejam que aqui, quando a gente compara este cimento com os outros, ó, a versão antiga com o novo, os resultados estão similares. Porque aqui nós temos avaliação estatística. Aqui a gente não tem avaliação estatística, mas pela diferença aí do tamanho do gráfico, eu diria para você que não tem diferença de resultado, embora a gente perceba que o Panavia SA Ultimate tem um ganho numérico. Então, o que eu concluo com isso? Não há perda nenhuma de resistência de união
e eu tenho mais praticidade, mais facilidade técnica para que eu possa atuar. Só que você ainda pode ter um plus, né? Ele já é um Panavia Self-Adhesive Lutin Multi, mas eu posso usar ainda um plus nesse nominho. O que é esse plus? Não é comum você utilizar um cimento autoadesivo com um adesivo, justamente pelo fato de que o seu cimento já faz as funções do adesivo. Mas tem algumas situações onde pode requerer um pouco mais de resistência de união. Talvez você esteja trabalhando em um preparo que está muito expulsivo, talvez você esteja trabalhando em uma peça sobre implante que você quer fazer ela se reter melhor ali naquele abúltimo, não sei. Mas quando é necessário, quando você julga pertinente fazer a associação do adesivo com este cimento, os dois aqui são quimicamente compatíveis. Então veja que quando você usa com adesivo, e ainda tem esse detalhe, hein? Quando você usa com adesivo, você tem um salto na resistência de união, tanto na dentina quanto no esmalte, certo? Então você tem um salto na resistência de união. Se você percebeu por qualquer motivo que seja que, putz, eu queria nesse caso um pouco mais de resistência de união, eu posso fazer a associação. O que normalmente eu diria para você que 80, 90% dos outros cimentos autoadesivos não é possível você fazer esta associação porque vai dar problema químico entre os dois, tá bom? Então, como é que você vai fazer a aplicação? A primeira coisa é você fazer, aqui está escrito, ó, o condicionamento da coroa ou da peça qualquer que você for trabalhar. Veja, esse condicionamento da sua peça, ele tem a ver com qual peça você está trabalhando. Se for uma peça de resina, eu vou jatear. Se for uma cerâmica vítrea, eu vou com ácido fluorídrico, pelos tempos todos que são pertinentes a cada uma, né? Cada uma tem um tempo certinho. Se for uma zircônia, eu vou jatear. Se for alumínio, eu vou jatear. Então, esse tratamento inicial, químico ou mecânico, ele depende de qual peça você está trabalhando. Feito isso, observe que você não tem que fazer mais nada no seu substrato. Seja o seu substrato a peça ou o dente. Então perceba na sequência aí, você vai misturar as pastas, aplicar o cimento na sua peça aí, né? Depois posicionar, perceba que aquela ação do Tech Cure que eu falei para vocês, se você quiser, ó, você pode fazer uma fotoativação aí de 2 a 5 segundos, destaca os excessinhos de cimento, ou então você deixa ele quieto aí, ó, até 4 minutos para você remover o excesso. Minha ação clínica tem sido sempre a seguinte: eu insiro o cimento e vou limpando já imediatamente, para que eu não deixe esse cimento polimerizar e eventualmente me trazer alguma dificuldade clínica na remoção. Removi tudo, aí sim aguarda-se os 3, 4 minutos, porque o produto precisa reagir quimicamente com os substratos, para daí então você fazer a sua fotoativação, ó, fotoativar, tá bom? Então fotoativa e deixa ele lá quietinho, ó, de manter o isolamento durante 5 minutos, então fotoativa bem. Minha recomendação seria para você 40 segundos por face, deixa lá quietinho para terminar a reação toda e está pronto, tá? Então veja aqui, vamos ver um caso clínico. Essa paciente chegou com essa restauração provisória aqui nesse elemento, que já estava bem aí no 0 a 0, então para isso nós escolhemos fazer a recomendação do uso de um pino de fibra, só que o canal estava mais destruído, então para isso eu precisei fazer o reembasamento com resina composta. Reembasei o meu pino e depois disso, quando o pino já estava todo pronto, o que eu precisei fazer? Nada. Apenas a injeção do cimento dentro do canal, posicionamento do meu pino, aguardo aí aqueles 3, 4 minutos, fotoativo bem, espero mais um pouquinho e aí já está pronto o meu pino. Lógico que depois de ter já fotoativado, o que eu já fui fazendo aí é a construção do meu núcleo de preenchimento e preparo.
né? Já deixei o meu preparo pronto. Depois do meu preparo pronto, já fomos para a etapa de moldagem. Esse foi um caso que nós fizemos usando o trabalho laboratorial. Então eu enviei para o laboratório. Na outra sessão, percebam que já estava uma qualidade de condicionamento gengival bonitinha, né? Porque o provisório estava muito bem certinho. E aí nós fizemos a cimentação da peça. Essa é uma peça feita com disilicato de lítio, o IMEX. Então foi muito simples de fazer a cimentação. Limpeza, profilaxia com pedra pómez e água do substrato. Jateamento do substrato, óxido de alumínio, 10 segundos, substrato e peça e só. Injeção do cimento dentro da peça, leva em posição, limpa todos os excessos. Foto ativa depois de 3 a 4 minutos. Então você aguarda 3 a 4 minutos. Foto ativa 40 segundos por face. Deixa ele lá quietinho mais 5 minutos. E pronto. Está pronta a minha cimentação. Não precisei ficar perdendo tempo com silano, com primers, com nada disso. Tá certo? Na próxima aula eu venho com você para falar sobre o Clearfield DC Core Plus. Um cimento indicado para pinos e núcleo de preenchimento. Tá bom? Obrigado! Se você ainda não deu o seu like, aperta aí no coraçãozinho. Tchau e até mais.